Bem-vindos novamente então aos vídeos de jQuery e desta feita para fazer uma breve resenha de um pouco daquilo que nós já vimos até agora nestes vídeos iniciais, isto para que possamos introduzir aqui um seccionamento dos assuntos tratados de acordo mais ou menos com aquilo que está expressado na documentação oficial do jQuery. E basicamente o que nós vamos ver aqui é então relembrar aquilo que o jQuery na sua documentação designa por Basic Selectors. Então já vimos que para selecionar ou para ter um selector que é designado por All Selector, isto é, selecionar todos, nós simplesmente temos que colocar o cifrão e depois, entre aspas, o asterisco. E depois vamos usar aqui o CSS para alterar, por exemplo, a cor do texto. Color e depois Red. E neste caso significa que todos os elementos da minha página vão ser abrangidos por este selector que nós estamos a usar em jQuery. E reparem, cá está, eu refresquei e automaticamente todo o texto foi passado para vermelho. Ora, isto é então o All Selector. Temos depois o Class Selector, que irá abranger apenas os itens que contiverem então uma determinada classe. Eu vou expressar aqui classe igual a teste, o que significa se eu quiser apenas influenciar através do jQuery esta classe, portanto este parágrafo que tem a classe teste, eu vou simplesmente trocar aqui o asterisco por ponto teste. E, portanto, uso aquilo que se designa por um Class Selector. E, neste caso, se eu refrescar, apenas o parágrafo abrangido pela classe será alterado. Depois temos também o Element Selector. Ora, o Element Selector é genericamente a possibilidade de eu poder definir como selector qualquer espécie de elemento de HTML. Neste caso, nós temos aqui as nossas listas. E reparem, as nossas listas têm então aqui os itens, quer para a lista Unsorted List ou para a lista Ordered List. Se eu definir aqui simplesmente li, significa que todos os itens da primeira e da segunda lista vão ser abrangidos por aquela instrução de jQuery. E cá estão estes elementos. Se eu quisesse especificar apenas as listas de um ou de outro elemento, como eu tenho aqui uma Unsorted List e aqui uma Ordered List, eu simplesmente teria que colocar aqui antes do li, por exemplo, Unsorted List, espaço, e neste caso iria influenciar apenas a formatação dos itens da primeira lista. Vamos aqui refrescar e cá está. Da mesma forma que se eu colocar OL li, isto é, Ordered List, apenas os itens da segunda lista seriam afetados. E temos, portanto, aqui, genericamente, a forma como nós podemos usar o Element Selector. Podemos ainda dar mais um exemplo. Por exemplo, o P vai afetar todos os parágrafos que existem dentro da nossa página. E, portanto, eu vou refrescar. Cá estão vários parágrafos, um parágrafo simples e vários parágrafos incluídos dentro de um div. Se nós quisermos utilizar apenas os parágrafos que existem dentro do div, então, nessa circunstância, nós teremos que colocar aqui div e depois espaço P e apenas os parágrafos do div serão afetados. E, portanto, este é o Element Selector. Temos também o ID Selector, e que neste caso se destina a formatar apenas elementos que contêm um determinado ID. Eu vou aqui definir um ID igual a ID1. Como nós sabemos, a prática corrente é que cada elemento tenha um ID diferente do outro para ser facilmente identificado na DOM ou no DOM. E temos aqui dois parágrafos com IDs diferentes. Vamos aqui então executar isto simplesmente da seguinte forma. Se eu colocar aqui o ID, ou melhor, se eu colocar aqui o cardinal e depois, já me esqueci aqui, ora bom, o ID1, ok, neste caso ID1, apenas o elemento que contém o ID ID1 vai ser formatado. E, portanto, cá temos então o div2. Se eu mudar para ID2, vamos ter aqui o div3 formatado como deve ser. E, portanto, esta é a utilização do ID Selector dentro dos Basic Selectors. Finalmente, algo que nós não chegámos a abordar
naquilo que são considerados pela documentação do jQuery como os Basic Selectors, que é o Multiple Selector. Ora, o Multiple Selector, tal como o nome indica, permite-nos, dentro do argumento dos selectors, acrescentar vários selectors em simultâneo e, portanto, desta forma poder abranger a formatação, neste caso, a alteração da cor para red do texto, em diferentes elementos ao mesmo tempo. E então, para isso, bastará eu colocar aqui, vamos imaginar que queremos, por exemplo, os elementos desta ordered ou unordered list, então eu vou colocar unordered list espaço li, e para separar cada um dos selectors que eu vou utilizar nesta expressão de multi-selector, eu vou aqui colocar uma vírgula e depois vou escrever à frente o próximo selector. Vamos imaginar, por exemplo, os parágrafos do div, e neste caso div p. E neste caso então vamos ter aqui um multiple selector que vai influenciar, ou portanto esta operação aqui, ou esta ação irá influenciar apenas as listas ou os itens da lista do unsorted list, que são estes itens que aqui estão, e depois temos aqui o div p, portanto todos os parágrafos inseridos dentro de um div, que são todos os parágrafos que aqui estão. Tudo o resto não será influenciado. Vamos aqui refrescar e cá está então o resultado pretendido. E desta forma, fazendo um pequeno resumo sobre aquilo que já vimos nos vídeos anteriores, acabamos aqui por esgotar aquilo que a documentação do jQuery considera como os Basic Selectors.